Ó, sabe, se saudade desse dinheiro, eu estaria bilionário hoje. É por isso que eu vou ter correndo para continuar com esse encontro cheio de sabor. Ao meu lado está esse experiente e aclamado, premiado ator e diretor Odilon Wagner. Obrigado, meu irmão, mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço, sempre. Olha, só para lembrar, amanhã nós vamos estar naquele quadro de Olho na TV, que o Zé Armando Vanucci está comigo, nós vamos mostrar uma excelente entrevista com a atriz Sônia Guedes. Ah, Sônia, maravilhosa. Que está no elenco. Uma das vamos atrizes dar como premiadíssimas do nosso país. Exatamente. E mais, nós vamos dar como dica de fim de semana os bastidores da última sessão. Ah, que bacana. É isso aí. Estão fazendo segredo até para mim, nem eu sabia disso. Mas pode ter certeza que assim será. Que bacana. Bom, Odilon, você vive um momento incrível na sua carreira, impecável. E, agora, para escrever e montar a última sessão, é verdade que foram necessários 5 anos de pesquisa? Você me disse que tinha pesquisado muito. Você não precisou... Quanto tempo? Para você ter uma ideia, a outra peça que você citou, que eu escrevi, que é Família Muda-se, em 2006, acabando a peça, eu, tocado até pelo carisma da Ete Fraser, que também trabalhou naquela peça e está nessa. Está nessa. Eu via que a Ete é uma atriz, né, adorada, querida, que já teve programa de culinária na TV também, uma pessoa muito querida e carismática. Mas eu via que o público ficava ligadíssimo nela e no final daquele espetáculo, o público sempre era tudo em cima dela. As pessoas iam andar, a gente, o resto do elenco, ninguém olhava. A Ete era o centro das atenções. E ali começou a mosquinha, eu falei assim, tem alguma coisa que a gente está deixando passar e aí juntando depois com a falta de oportunidades para os atores e atrizes maduros trabalharem, terem bons papéis, tanto no teatro como na televisão. Isso foi uma outra coisa que sempre também me chamou muita atenção. Por que se o grande público é um público mais maduro, o grande público que assiste TV, que vai ao teatro, por que não se produz com atores também mais maduros, né? Não tem tantos papéis assim? Então, pensando nisso tudo, vendo alguns colegas no passado que... deprimidos porque não estavam sendo chamados para trabalhar, e atores exuberantes, eu não estou falando de atores velhinhos, encarquilhados dentro de casa, não, atores vigorosos, nos seus 60, 70 ou 80 anos, como as pessoas são vigorosas ainda hoje, e deprimidos porque, não era porque não tinha emprego, muitos estavam até contratados em algum trabalho ou outro, mas não estavam sendo solicitados suficientemente, criativamente, para realizar a sua função na vida. Quem trabalha com comunicação, que é o nosso caso, tem esse tipo de visão, que é até simplista. Hoje em dia, as pessoas não querem um trabalho, querem um emprego. Querem saber quanto vão ganhar e quantas folgas têm. Só isso. O que tem que fazer, não importa. Uma vez eu pedi rescisão de contrato de uma emissora de televisão, que eu estava contratado, recebi em dia e tudo, porque eu fui contratado para apresentar um programa, não apresentava, fiquei lá 2 anos, não acontecia nada, e pedi rescisão. Você ficou louco? Olha o que você está dizendo, me recomendaram um psicólogo, falando sério. Depois eu te digo até quem foi que recomendou. O psicólogo, eu digo, mas eu não quero emprego. Eu quero trabalho. Sem trabalho, eu ia ficar fazendo aqui à toa. Eu vi inúmeros colegas nossos, assim, nesses anos todos de carreira. E eu garoto, hein? Você imagina. Mas fala, desculpe. É isso. Eu vi inúmeros colegas, assim, trabalhando, contratados, estavam até contratados, mas não estavam sendo chamados para realizar. E quando eram chamados, muitas vezes, para papéis não respeitáveis em relação à sua carreira, a importância que a sua carreira tinha tido até então. Então, isso é muito cruel para um artista. Claro. É muito cruel. Claro. Para qualquer profissão. Você atinge um nível de excelência e, de repente, chega e digo assim, não, mas agora você... Bom, veja o funcionário público, ele é obrigado a se aposentar aos 70 anos. No auge do seu talento, da sua energia, da sua maturidade, ele diz, não, o senhor não pode mais. Estranho. Hoje, nos dias de hoje, isso é uma loucura. Isso poderia valer para... Quando o nosso chip da nossa entendimento da velhice e maturidade, quando nós éramos, no tempo dos nossos avós,
Mas hoje já não pode mais, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida As pessoas estão com 88... A gente vê pessoas com 80 anos hoje ingressando em universidade. E não é raro acontecer isso, não é verdade? É verdade. Pessoas se reencontrando afetivamente. Quantos casais não se unem aos 70 e tanto, 80 anos, depois que ficaram ou viúvos ou se separaram, não importa, encontraram... Imagina se no tempo dos nossos avós, isso era dos nossos pais, era um Você vê, um absurdo. Mesmo na nossa área, né, que é, enfim, comunicação, o Silvio, com 82 aí, um garoto. A Hebe, se lembra da Hebe? Ah, nossa. Aí. A rainha das garotas. Tá vendo? Essas coisas são muito discutíveis. A nossa Laura. A Laurinha. Laura Cardoso. Uma garota em cena. Laurinha. Sabe o que ela faz em cena? Nós falamos aqui sobre sexo na maturidade, a desenvoltura com que ela levou aquilo foi... O personagem dela é o personagem que lida com essas situações, é a mais aberta do grupo. Ela falou. É muito interessante. Agora, a sua mais recente direção foi, falando de sexo, deixa eu puxar aqui a brasa, né? Como ter sexo a vida toda com a mesma pessoa? Você acha que existe, de fato, uma receita para isso ou não? Não, você sabe que o título é uma brincadeira para... essa peça ainda está em cartaz, está aqui no Teatro Santo Agostinho, aliás, é uma comédia fantástica que eu recomendo a todos vocês. Tânia Bondezão, uma atriz maravilhosa. O título é uma brincadeira da autora para se falar uma fórmula de fazer com que as pessoas permaneçam o maior tempo possível juntas com felicidade. O título é uma brincadeira nesse sentido, né? E claro que lá... Obrigado, Pimentel. Que coisa linda. Chefe Pimentel, esse é o famoso, seu melhor filé au poivre do Brasil. E um bom apetite. Obrigado, querido. Obrigado. Mas a peça trata sobre isso, quer dizer, ela fala sobre a sexualidade, a amorosidade e a afetuosidade do casal durante a vida inteira e as fases da vida, porque no começo do casamento é uma coisa. Então ela trata das fases de 5 a 10 anos, de 10 a 15, 15 a 20, até os 50. E ela fala dos conflitos mais comuns e engraçados na vida de um casal. Olha, e tem que falar com humor. Você não vai falar disso dando aula, porque ia ficar muito chato. Não, uma coisa didática seria horrorosa. E a Laurinha, falando disso, deve ser muito divertido também. A Laura... Bom, eu vou te falar uma coisa. A entrada da Laura na peça é absolutamente triunfal. O teatro vem abaixo todas as noites. Uma coisa engraçada que tem acontecido no nosso espetáculo é o seguinte, Rony. Tem cortina fechada, que eu fiz como uma tradição, um palco italiano, cortina fechada e tal. Na hora que abre a cortina, tem aplauso todos os dias, quando abre a cortina. Porque eles já estão todos em cena. Ai, que legal. Só não a Laura. E aí, quando a Laura entra, dali alguns minutos, quando ela entra, mas é uma ovação, porque eu fiz também uma preparação, que é aquela cena, né? É uma ovação. E aí eles passam aplaudindo o espetáculo durante várias horas. O personagem da Laura é delicioso, né? Ela brinca com... Agora deve ser tudo. divertido, 44 anos para 45 de estrada dirigindo Laura Cardoso. Não, esse foi um dos momentos mais ricos da minha carreira. Não só com a Laura, mas com a Eti, com a Silvio Zilber, Miriam Meller, a Sônia Guedes. Miriam teve aqui também. A Nívia Maria, que é uma atriz esplendorosa, que é uma colega que eu adoro. Não está também tão assim na maturidade, né? A Nívia, todos estão na maturidade, com diferenças, mas todos já atores e atrizes da maturidade, todos acima dos 60 e tantos anos. Mesmo? Olha que coisa, gente. Parece que ator não envelhece, porque eu acho que, sabe, tem gente que eu acho que não chegou a 60. E esse processo de ensaio, Rony, com eles todos, foi maravilhoso, foi delicioso, porque você pode imaginar a riqueza de histórias e de contribuições que esses atores são experientes trouxeram para o espetáculo? Imagino. O que eu cortei de cena, o que remendei, mexi, porque as ideias que vinham... A Laura Cardoso tem uma inteligência cênica que é uma coisa impressionante. Depois de mês e tanto ensaiando, ela chegava um pedacinho do texto, eu falava assim, por que isso aqui? E aí você vai tentar explicar e você vê que ela não tem o menor sentido, o que ela está falando é correto, uma coisa não liga com a outra, ela busca a lógica. E uma outra coisa fantástica, Rony, são atores experientes, com todos acima de 50 e tantos anos de carreira,
A Laura fazendo 70 anos de carreira. E a disciplina e o espírito colaborativo deles é impressionante. Parecem adolescentes todos os dias no teatro. Tremem de medo para entrar em cena, como todos os atores. Claro. E, ao mesmo tempo, uma disposição para reensaiar, todo dia passar uma cena, todo dia ver algo que não está bem. Tem sido uma experiência assim, fabulosa para todos nós. Você estava falando agora de adolescência. Quando é que você viu sua primeira peça de teatro? Você era adolescente? Você lembra qual foi? Eu lembro. Eu Sou o Espetáculo, com José de Vasconcelos, no Teatro Ópera em Ponta Grossa. Eu devia ter uns 8, 9 anos, sei lá. Pra você ter ideia, Eu Sou o Espetáculo, sem nenhum exagero, eu vi mais de 20 vezes. Você acredita? No Teatro Ginástico, no Rio de Janeiro. Estava no Rio de Janeiro e ia lá. Depois foi o Expresso do Trem das 11. Né? O Expresso das 11. Expresso das 11, que eu assisti também, que era a continuação de Eu Sou o Espetáculo. Tinha um disco. Você lembra do disco? Eu Sou o Espetáculo, tinha um disco. Eu tenho. É em vinil. Em vinil? Eu tenho. O meu eu não consegui guardar, não tinha noção que tinha aqui. O que poderia acontecer, né? Que a gente perderia as coisas. Né? Eu era muito moleque, mas aquele disco nem dava, porque eu rodava tanto, eu ouvia tanto o Zé de Vasconcelos, que, aliás, é o precursor do stand-up comedy aqui no Brasil, né? O primeiro que foi. Foi ele. Aliás, aquilo não era stand-up, porque ali tinha um roteiro, não era tão simples, né? Não. Simplista, não simples como os fazem hoje. Ele tinha um roteiro elaborado e o espetáculo tinha uma direção precisa, né? Jamais um único palavrão em cena. Nunca. Engraçado isso, né? Tinha coisas que eu morria de rir, meu Deus do céu. Tem um negócio que ele falava assim, num campo de manobras, um exercício de campo de manobras, um soldado tão bem se camuflou de árvore que na manhã seguinte foi serrado por um lenhador e hoje é poste telegráfico numa estrada do Alasca. Eu ria o tempo inteiro com essa história. E o timing que ele tinha? Impressionante. Né? Você viu até os 11 anos, né, em Ponta Grossa? Até os 11. E o ano passado você foi lá na cidade? Fui. Fiquei sabendo, para o lançamento do 41º Festival Nacional de Teatro. O FENATA, Agora, para aproveitar melhor as horas vagas e relembrar, com certeza, a sua infância na cidade, como é que foi isso? Bom, foi uma alegria, porque voltar para a cidade onde você passou a tua infância é muito gostoso, né? Você tem muitos amigos, muitas memórias. E nós nos apresentamos com uma peça Como Ter Sexo a Vida Toda com a Mesma Pessoa. No Teatro Ópera, onde eu vi o meu primeiro espetáculo com o José Vasconcelos. Então foi uma experiência maravilhosa, foi muito importante, muito gostoso eu reviver justamente naquele palco. A esquina da onde eu tenho o Teatro Ópera, lá em Ponta Grossa, era a esquina onde eu morava uma quadra dali. E eu até falei no dia do espetáculo, lá tinha as memórias de criança, né? Tinha um guarda de trânsito que era gordo, tinha um bigodão, parecia o Sargento Garcia do Zorro. E a gente chamava ele de Sargento Garcia. Então, as brincadeiras que a gente fazia com ele, saía correndo, porque ele corria atrás da gente, porque as crianças zoavam com ele, né? Então, as memórias daquele pedaço da onde eu estive agora recentemente foram muito fortes para mim. E tem também uma memória muito importante de Ponta Grossa, que eu sempre falo, que é? Em minhas entrevistas, que é talvez a minha primeira inspiração de, inconscientemente, né? Eu revendo a minha história hoje, de ter me levado a atuar. Que a minha professora de primário lá, Dona Isaura Maia Bolochati, que dava aula, há quase 50 anos atrás, dava aula com dramatização. Você sabe o que é isso? Ela ensinava história botava os alunos fazendo os personagens e vivenciando ali na frente da classe toda. E eu, na minha memória, a primeira vez que eu representei foi na escola, com Dona Isaura. Você é insuportável, Pimentel. Isso aqui está maravilhoso, Pimentel. Eu vou dizer uma que eu estava com muita saudade. Como é que você consegue cozinhar na televisão e deixar o filé ao ponto? Eu não sei. Eu cozinhava em televisão, não conseguia isso de jeito nenhum. Você conseguiu. Às vezes o tempo de trabalho é assim, né? É a maturidade, né? Vamos falar sério? Não é verdade? Esse é meu amigo Antônio Pimentel, um parceiro nosso. Grande irmão. Ele é
Ele é o dono do restaurante Poavo, que é o Poavo Restaurante, que fica lá na... Quer dizer, eu o chefe também, que fica ali na Santa Justina, Rua Santa Justina, número 48, na Vila Olímpia, logo no comecinho, quase esquina ali da Santo Amaro. Telefone dele 3849-9991. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado, Odilon, Rony. dá uma olhada ali no monitor, a sobremesa que nos espera. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tropical de manga, Odilon. Ah, meu pai do Vamos céu. passar mal. Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado. Obrigado, eu. Odilon, os caras prazer, estão me avisando aqui, Márcio me avisa. Você estourou tudo, tá certo, não está estourado. Como O que eu estourado? vou fazer? A gente nem começou ainda. Pois é, meia hora. Acredite se quiser. Estamos perdidos. Assim não dá. Meu caro, obrigado. Sabe quem está falando Prazer em aqui? vê-lo. Você é de casa, você pode voltar quando você quiser, o Márcio. O Márcio está aqui. Obrigado, Você pode querido. voltar quando você quiser. Eu Obrigado, vou voltar Márcio. mesmo. Obrigado. Obrigado a você também, Odilon. Vamos ver se nessa sexta vamos dar um... Essa sexta nós vamos Vá dar conhecer uma... minha casa. Viva. Vá. Vamos dar um up nessa história e que você lote e saia gente pelo ladrão Olha, assistindo. eu vou te dizer uma coisa. Eu Fala. tenho que agradecer a você, seu público, porque a quantidade de pessoas que chegam lá no teatro dizendo eu vi lá no Rony, eu vi a Laura, olha, você não tem ideia como o teu público está nos prestigiando. Eu agradeço muito a vocês e olha, temos lotado desde a estreia. Eu agradeço muito a gentileza de vocês todos que têm ido nos prestigiar lá. Só estou esperando você agora. Você me enche de orgulho, bonitinha. Você também é bonitão com essa história que eu acho que vale a pena mesmo. Bom, obrigado, Odilon. Todo seu está acabando. Você continua na companhia da bonitinha Pamela Domingues, que comanda o Hoje Tem. E amanhã também tem, às 10h30 da noite. Não vai me deixar na mão, hein? Senão eu não falo mais com você. Um beijo. Até amanhã. Saúde, viva. Saúde. Saúde. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz